Vamos aproveitar então, ó, bota a enquete no ar aqui, ó. O resultado do Grenal passou pela arbitragem? Responde aqui, ó. Sim ou não? Então já responde, ô Vaguinha. Sim ou não? O Diogo já disse que foi pênalti, né? Eu acho que foi pênalti. Não sei se os demais colegas concordam com o Diogo. César, tu achou pênalti? Não, porque tu não achou pênalti do colombiano lá em cima do Wesley. Daí eu não sei mais o que é, como é que é o teu critério. Então por isso que eu tenho que perguntar. Eu tenho uma posição sobre isso. O lance do jogo Inter e Cruzeiro. Cruzeiro, o do Wesley? O lance do Wesley. Sim. Quem acha que aquilo foi falta, a expulsão tu discute, porque pode ter um perto ou não. Falta, e diz que esse não foi, tu pode tirar da lista. Tira porque não tem... Os lances são muito parecidos. O lance do jogador do Inter é mais intenso em relação ao Wesley, naquele episódio. É mais claro o toque. Mas são muito parecidos. É impressionante a semelhança do lance do Wesley com o lance do... Mas o do Grêmio é mais limpo pra te olhar. Não, porque são um contra um, ele é mais real pra tu ver que é falta. Tem alavanca, né? Mas a falta, quem acha que não foi... Tem um erro de processo ali no VAR. Eu assisti ontem umas 3 vezes, porque a CBF tá liberando imediatamente e depois vi em GZH. Quando o árbitro tá a caminho, eles mostram o lance no ângulo que mostra a alavanca com a coxa. A coxa do Aguirre tá rodando ali na nossa live, quem estiver acompanhando o lance. Essa imagem aí, ó. Ela mostra no VAR. E depois a gente tem o áudio do VAR, Léo, também. E aí, que a gente pode botar e aí também. o VAR, aí ele mostra esse lance e um operador diz, não, ele não tá ainda no VAR. Aí quando ele chega, mostra esse lance e logo ele pede a inglesa, que é a aberta. E na aberta, tu não tem a visão tão clara como nesse lance. Então esse lance ele viu rapidamente no VAR. Ele viu que mostrava menos. E aí por isso que pra mim, ali que tá o erro dele não ter visto, porque não tem como tu não ver essa alavanca. Essa imagem é que ele mostra mais vezes. Mas Léo, primeiro ele saiu dizendo que era um lance lateralizado, né? O que acontece com esse lance, o que acontece com esse lance, e é o que tá acontecendo com a gente, de um modo geral, eu acho que o Diogo pega um recorte do que tu acabaste de falar, porque é a nossa história hoje. É a nossa história. E aqui o Grêmio foi prejudicado, ok. Outro jogo o Grêmio vai ser beneficiado, pode apostar, daqui a 2, 3 rodadas o Grêmio vai ser beneficiado. Né? O problema é o seguinte, acabou qualquer tipo de ideia lógica sobre os processos da arbitragem. Nós não sabemos, a expressão bola perdida ou roleta russa, o critério não existe. Mas eu te peço, Diogo, eu te peço porque, eu confesso pra vocês, assim, eu terminaria a discussão sobre a arbitragem em 1 minuto aqui. 1 minuto. Pra mim, a arbitragem mexe com o resultado, é evidente. Quando ela tira um pênalti do jogo, ela mexe com a história do jogo. Ah, mas o Vaguinha disse ontem, poderia pegar. Claro que poderia. Aí eu já discordo, entendeu? Não, poderia pegar, mas Vaguinha, é uma chance clara de gol, um pênalti, Vaguinha. Não dá pra dizer que não é, entendeu? Eu concordo que o goleiro pode pegar, pode, tá certo. Só que, cara, o goleiro é o Antony, né? A chance mais clara de gol de um jogo de futebol é o pênalti. O nome já diz, né? Então, não, tá o que eu coloco... César, tá tudo bem. O Edinaldo foi eleito com o recorde dos votos. Os clubes todos assinaram, as federações assinaram, por óbvio, né? Porque as federações elas que sustentam esse sistema. E os clubes foram lá e fecharam com o Edinaldo. O que eu coloco é então, assim... tá tudo bem, eles não tem que reclamar. Se eu soubesse... Agora aguentem. Se eu soubesse, sinceramente, por exemplo... eu não tenho muita paciência pra esse blá 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 de arbitragem. Os árbitros são ruins, são amadores e os clubes apoiam esse sistema todo. É que a gente simplifica a discussão quando diz que eles são ruins. Não, eles são. Porque isso não é ser ruim. Isso não é ser ruim. Não, é ser ruim. Não é ser ruim. A gente tá simplificando. Isso aí não é um centroavante que erra. Quando um centroavante erra um gol, a gente diz que ele é ruim. Ela pegou mal, a bola subiu um pouquinho, pegou mal, teve a chance de fazer o gol. Isso aí não é ser ruim. Isso aí, isso aí é o seguinte, eles não têm nenhuma responsabilidade sobre critério. É porque eles não tem comando, César. Olha esse senhor aí que apitou esse jogo. Mas é que não tem comando. Tem um jogo Juventude e Flamengo. Olha o pênalti que esse cara deu. Teve pênalti hoje eu assisti Juventude e Mirassol, teve um pênalti que também é discutível. Eu só tô pegando ele. O jogo entre
Juventude e Flamengo no ano passado. César, esse cara mudou o resultado. Não pode apitar. César, Sabe quantas esse Cara, árbitro tá pessoas... bonito no Campeonato Catarinense. Ele mudou foi o punido. resultado de Caravaggio e Barra. O Barra tava jogando pela classificação, o Caravaggio tava rebaixado. E aí ele deu o gol, o Barra foi pro vestiário sendo classificado e aí terminou o jogo. E depois ele mudou. Isso. Sabe quantas pessoas... E tá na justiça, por enquanto, Sabe o Havaí quantas tá pessoas campeão, mas antes ele tá reclamaram do andando árbitro? ainda, Sabe a quantas questão. pessoas reclamaram desse árbitro antes, em função desse episódio que o Léo referiu? Só o Diório Vasconcelos eu ouvi falando. Isso é verdade. O único Não, eu cara... falei... Mas eu não Tá vi bem? nem Grêmio nem Eu Inter, falei, não, Luciano, mas aí entra... O Vaguinha falou também. Não, mas aí o Vaguinha, Mas dirigente- o Vaguinha é torcedor, Não, mas jornalista dirigente eu não torcedor. vi mas nenhum nem Grêmio nem falando. Inter. Esse é o ponto. É. Então, Esse é o depois ponto, reclamam. tá? Por quê? A gente assistiu neste final de semana o reflexo do que representa a dupla Grenal, o clássico Grenal, pro centro do país e pra CBF. Isso é o reflexo de como eles nos enxergam. Primeiro, Grenal 9 horas da noite de sábado de feriado de Páscoa. Primeiro ponto. Ninguém gritou, ninguém falou nada. Os caras os caras Segundo. estão abraçados no Edinaldo. Como é que eles vão reclamar? Segundo, esse árbitro está afastado pela Federação Catarinense de Futebol. Gente, Também não volta a reclamar. afastado. Desde fevereiro. Afastado. Ninguém cogitou a arbitragem dele. Ele é escalado e ninguém falou. O Grêmio que berrou no pós-jogo, e o Inter, obviamente, que não vai falar nada, né, depois do jogo, mas antes do jogo, ninguém falou nada. Por quê? Porque assinaram, né? Mas é aí que tá. Isso só vai mudar quando a confraria de amigos da CBF, que há 30 anos, quase 40, está no poder, vai mudar. Não tem outra maneira. Então, assim, a bronca de arbitragem contra um erro gritante como esse, ele vira quase uma farsa burlesca, assim, sabe? Uma farsa. O cara reclama, manda um e-mailzinho lá e tal, tá tudo certo, mas depois o processo continua. A farsa da reclamação, e ela é uma farsa. Eu reclamo, por exemplo, quando é contra o Grêmio, Vaguinha reclama quando é contra o Inter. De um modo geral, a gente minimiza quando o erro é no centro do país, a gente não fala no assunto, vocês que A são gente comentaristas... minimiza também quando é o erro contra o interior, a gente minimiza. Então, eu concordo com isso. Aí a gente vê o que aconteceu no Campeonato Gaúcho, uma grande estruturação de pressão à arbitragem, porque é um contra o outro, tá tudo bem. Agora, eles estão, e essa é a minha preocupação, e eu tenho dito isso, vocês me escutam todos os dias, a gente conversa, trabalha junto todos os dias, eles estão acabando com o brinquedo. Então, mas é eles para mudar. estão acabando com o brinquedo. Para mudar. O futebol perdeu a credibilidade. Porque hoje tu tá entrando num jogo de futebol, Cezinha, já prevendo, sem saber para que lado, prevendo que nós teremos ali um erro grosseiro Cezinha, de arbitragem. Existe erro de arbitragem no futebol há muito tempo Mas, e não Vaguinha, acabou. E não acaba, aumentou, não tira o mas torcedor. Deixa eu dar o crédito A gente pro já teve Diori, campeonato Vaguinha. brasileiro. Isso é importante, eu ia O falar Diori isso. tem falado isso várias vezes na programação da Rádio Gaúcha, nos espaços dele aqui em GZH, de que a gente corre o risco de ter uma das piores arbitragens de todos os tempos com esse contexto todo que foi criado. Ele disse pela primeira vez, isso é importante porque o Diori outro dia esteve aqui para explicar um lance com o qual ele não concordou, ele veio aqui explicar por que o juiz não marcou o pênalti em cima do Monsalve. E ao final ele disse, com toda a explicação do mundo que eu acabei de dar, continua pênalti. O Diori, quando foi definido que haveria a tal turma dos notáveis, o Conselho Extraordinário de Notáveis Internacionais, ele disse no ato, vai dar errado. E infelizmente ele tinha razão. E agora nós todos estamos fechando a tal da ata para dizer, como é que você vai reclamar de algo que é pontual, se você pode melhorar no geral, mediante uma atitude que você não toma porque não quer? Profissionalizar a arbitragem é uma decisão a ser tomada por todos do contexto do futebol brasileiro. Existe arbitragem profissional em outros lugares do mundo. Na América do Sul, existe inclusive. lá, pode existir aqui. Mas não acontece porque aí você não tem, Léo, a cabeça para entregar na bandeja. Você não tem o escape de dizer perdi porque fui roubado, perdi porque está armado, perdi porque vão me tomar na mão grande, porque é assalto. Não tem se você profissionalizar a arbitragem. Então não acontece. É que isso é retrato da total falta de norte, de profissionalização, de organização da CBF. Em 2022, a CBF foi buscar na Conmebol o Wilson Luiz Seneme. Pode ter as críticas lá, se ele é bom, se ele é ruim, mas o Luiz Seneme chega com um projeto embaixo do braço
em que ele criaria um centro de treinamento com campo, com câmeras, com sala de psicologia, com departamento médico, com sala de aula, é um CT para os árbitros. E também criaria uma escola de árbitros. Por quê? Porque a gente vê o árbitro gaúcho apitando de um jeito, o paulista de outro, o cara lá do Nordeste de outro, o cara do Rio de outro, porque o Brasil é um continente e cada região tem um estilo de jogo. Então os árbitros também seguem um estilo diferente de jogo. Passados 2 anos, o CNM foi demitido, o projeto custava 60 milhões. Era de 60 milhões, foi engavetado. Os árbitros faziam períodos de treinamento a cada 15 dias e tal. Isso aí o Edinaldo, por falta de verba, transformou em treinamento virtual, treinamento online. E foi. E aí o CNM caiu, se criou esse comitê que tem um argentino, um italiano e um brasileiro. Se no Brasil nós temos vários tipos de arbitragem, então imagina tu pegar um europeu, um argentino, que é um jogo muito mais físico, um jogo muito mais com permissão do choque, e o brasileiro, que marca muito mais faltas. E esse comitê que está dando o norte para os árbitros, e os árbitros estão perdidos. Teve orientação. Essa é a realidade. Léo, teve orientação na 4ª rodada, antes da 5ª rodada, teve orientação para os árbitros. Sabe, é muita orientação. Aqui no Campeonato Gaúcho teve orientação para ir no VAR. Vai no VAR. Nós estamos pagando. Tem que ir, tem que usar o VAR. Agora tem orientação. Toda rodada tem uma orientação. Deixa os caras apitarem o jogo. Tem dúvida, tem uma tela de 60 polegadas para ver e decidir. E um detalhe, Vaguinha, essa orientação que tu citou agora, o Diori disse que foi procurar no site da CBF, não tem nenhuma menção a isso. Nada. Mas uma matéria do UOL. Uma matéria do UOL. usar mais o VAR. Aqui tem uma discussão. Do pênalti, de qualquer contato não ser pênalti, é isso? Não, de qualquer choque, até mesmo de jogo. O UOL fez uma matéria. Foi uma orientação, o Diori trouxe como informação. Pois só não está escrito. Mas não está escrito em lugar nenhum no site da CBF, isso Vaguinho. não está publicado. Isso aí é uma matéria da conversa com o repórter. Só que o que eu coloco é o seguinte: tá tudo certo. E com relação à análise, a gente pode fazer o Edinaldo, os árbitros, mas por que um sujeito como ontem foi um dos dias, ontem aconteceu comigo, eu vou te dizer que eu nunca tinha visto. Ontem a imagem apareceu no telão do estádio. Vou falar para vocês aqui antes em off. Apareceu no telão do estádio. Quando aparece o lance no telão do estádio, o estádio vibra, porque o estádio não tinha visto o replay. Não tinha visto. O banco do Grêmio vibra e o banco do Inter se entrega ao lance. O Roger vira, o Maurício estava comigo, o Roger se vira de costas, os jogadores baixam a cabeça. O Roger na imagem ali agora. Ó. E é um negócio assim, é uma cena que todo mundo viu. E isso é que me incomoda na arbitragem, e por isso que eu tenho uma decisão muito clara na minha vida hoje com relação à arbitragem, que é o seguinte: eu entro no jogo também torcendo para que não tenha um lance que eles possam decidir. Que não tenha esse lance. Que aquele lance ali, Vaguinha, tenha um impedimento antes, entendeu? Que não precise daquele lance para eu ter a sensação de que os caras simplesmente decidiram o jogo. E a gente acabou, Sérgio, porque o jogo tá... Acabou 2 minutos antes daquele lance ali. Empatou o jogo. O jogo foi bom. Ô, César, é isso que eu te hoje... Mas eu menos do crescimento do Grêmio, da mudança tática do Inter, porque eu não posso, diante do que aconteceu, eu não posso tirar aquilo ali da análise do jogo. Não tem como. É possível. Porque não posso. Eu olho para um lance que o Roger olha no telão e diz, pênalti. Os jogadores olham, pênalti. Tu quer ver como é o funcionamento da coisa? Hoje o São Paulo e Santos, o jogo que a gente transmitiu na Gaúcha, era o Wilton Sampaio. 2-1 São Paulo. Eu até brinquei quando a gente abriu a jornada e tal, e eu disse, olha, o Wilton Sampaio, que é um cara muito bem quisto em Porto Alegre, todo mundo vai esperá-lo no aeroporto quando ele vem pra cá, porque aqui em Porto Alegre ele é unanimidade, nem Grêmio nem Inter quer, talvez o São José queira, né? Mas eu não sei se o São José também não tem bronca. E esse cara que foi à Copa do Mundo, ele está no Mundial. Ele está escalado para o Mundial de Clubes. E esse cara hoje, ele não deu pênalti pro São Paulo, ele nem foi no VAR, e ele, nos acréscimos, o Alisson, ex-Grêmio, faltava 20 segundos para terminar o jogo, ele vai, cobra ele e ele aponta pro relógio, com um autoritarismo, tipo assim, tô marcando. E aí ele levanta o dedo e diz, mais um. Aí tem um lance de ataque, dá 30 segundos, faltando 30 segundos. Antes faltavam 20, ele deu mais um. 30 segundos, ele encerra o jogo. Aí os caras do Santos
vão pra cima dele. Então ele conseguiu errar 2 vezes. E esse cara tá escalado para o Mundial de Clubes e foi a Copa do Mundo. Mas é que mesmo dentro desse absurdo aí, mesmo dentro da ruindade, tu pode ter alguns escapes para tentar entender as coisas. Podia ter isso aí. Por exemplo, há pouco tempo a gente discutia, eu e o César, quando a gente vai lá almoçar na RBS, aqui ali no GZH, a gente discute muito isso. Futebol é um esporte de contato. Tinha que ter um programa, inclusive, almoço com as estrelas. Vamos fazer. Tinha, inclusive, Ayrton e Lolita Rodrigues. Não, claro, eu peguei. Aí a referência. Por óbvio, eu peguei. Só que vamos botar uma câmera ali no refeitório e vai ter isso. E o Pedro vai ser o apresentador, que ele tá sempre com a gente lá, ele esquece de gravar o comentário dele, grava comendo um arroz e feijão, inclusive. Tá, mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que essas novas recomendações que às vezes estão no site da CBF, às vezes não estão, elas tornaram o futebol uma caixa preta dentro dessa ruindade que a gente tá vendo. Nenhum, tu não Diogo. sabe. Então assim, a gente falava antes, César, dá só um pouquinho, os caras estão dando tudo que é contato dentro da área, é pênalti, não tem cabimento. Mudou o futebol, cara. Encostou é pênalti. Aí agora, de uma hora para outra, é o contrário. O cara é assassinado dentro da área, não é pênalti. Agora, mas não é, né? O futebol é mas contato. O problema não gente, é esse. Mas não o tem problema nenhum é que critério, eles e a gente dão, não ficou sabendo quando é que mudou mas isso. Mas não mudou. Mudou para alguns jogos. Esse é que é o ponto. Mas é que já aconteceu 2 vezes. Hoje o Rogério aquele, ele não tá com o rosto deformado. Não é, muda para alguns jogos. Cara de Frankenstein lá e tal. Vamos pegar o exemplo. Um abraço pro meu amigo Serginho Couto, que tá na audiência aí. Pega rico ele, hein? Hã? Repórter, Serginho Couto? O grande Serginho. Tá rico, hein? Esse tá rico. Tá com burro na sombra lá em São Paulo. Fazendeiro, Carnes. Ele lembra do lance do pênalti do Palmeiras contra o Sport. Sim, que na primeira rodada. Que é brincadeira. Não é pênalti. Que não é contato. Eu não sei se... Eu lembro do pênalti teve um lance pro Avenida contra o Juventude. Vocês viram o jogo do Fluminense hoje? Um pênalti no Arias de puxão de camisa, que o VAR recomenda pênalti, o cara não dá o pênalti. E ele tá em progressão, tem um jogador que pega a camisa dele, depois solta. Mas, Lucianinho, quando alguém pega a camisa de alguém dentro da área que tá em progressão, não é para convidar pro Instagram. O que achou bonita a camisa quer ganhar de presente. Não é Instagram, não é me chama no Twitter, que agora é X. Não é. É a tentativa, com aquele gesto, de prejudicar alguém que quer fazer o gol. Isso é pênalti. O cara não deu. O Juventude teve um pênalti hoje contra o Mirassol, né? Que, na minha opinião, pela distância aqui, do chute... É que não tem critério nenhum. Não tem critério nenhum. É uma palavra foi rasgada. O que teve critério foi a mudança de... Tá alterando o rumo da prosa aqui. A mudança de comportamento do Grêmio. Não, é por isso... Porque o Grêmio renasceu. Eu não tinha visto o Vila Sante eu faço uma proposta para vocês 5 e para quem tá nos acompanhando. Eu te proponho. Acho que deu de arbitragem, né? Deu. Chegou num consenso, tá com problema e nós não vamos resolver esse problema aqui hoje. E na roleta russa, prepare-se pro fim de semana, onde tem Grêmio e Vitória em Salvador e Inter Juventude aqui. O segredo da gente... Não, é que roleta russa é o cara tirando pra si mesmo. Bala perdida. Porque eu acho que a gente tem tanta coisa pra discutir o que nós temos que torcer... Porque a bola pode, num cruzamento, ir na direção do braço ou não ir, por exemplo. Né? Peguei um fato aleatório que são os pênaltis de chute. É torcer para não acontecer. Nós temos que torcer para os jogadores não se tocarem dentro da área, porque senão eles decidem o que eles querem. O que eles querem. Então vamos torcer, entendeu, Wagner? Vamos torcer. Eu vou emprestar para a CBF a regra que a gente tinha na Rua Borborema, onde eu cresci ali no Partenon. Bateu na mão... É falta. E o que a gente não sabia o que era free kick. E deu. E todo mundo respeitava. E trocar o apito por uma expressão universal. Que assim, parou. Pediu, não parou. É assim pediu, levou. Pediu, parou. Pediu, levou. Parou. Pediu, levou. Pronto.